Mas o que eu queria te falar a respeito do humor que ofende, eu vou até dar um gole aqui. Fala alguma coisa aí enquanto eu dou um gole aqui. Humor que ofende? Você diz... Não, você falando que eu tenho a tendência a achar que se a pessoa se ofendeu, obviamente a culpa é minha. E claro que a culpa é sua, porque você foi o emissor dessa piada ou dessa ofensa. O que eu acho só é que se você começa a se guiar muito pelo que pode ofender, pelo que pode desagradar, naturalmente você vai começando a perder um pouco a tua espontaneidade. Concordo, e acredito que eu já tenha perdido um pouco dela. Acredito que a internet já tenha pegado um pedaço considerável de mim e jogado fora. Mas eu concordo, e acho que assim, aí eu talvez tenha me expressado um pouco mal, porque eu acredito que existam várias feridas que mereçam ser tocadas, sabe? Várias. Então, assim, eu acho que não tem problema nenhum em você fazer piada com quem tá na posição de opressor, sabe? E ofender essas pessoas, porque essas pessoas precisam ser incomodadas, sabe? Para que haja essa reciclagem, essa alternância, esse equilíbrio, né? Porque a pessoa tá numa posição muito confortável de poder mas o que eu quis dizer... Calma aí. Já que você falou isso, vou refutar. Refute. Porque eu sou uma pessoa tão instruída que eu uso inclusive o verbo refutar, que é Então muito pouco utilizado na língua portuguesa. Muito pouco. Quem é oprimido e quem é opressor em diversas oportunidades. Nós temos um protesto, tá? 14 estudantes estão pisoteando um policial. Quem é o oprimido e quem é o opressor? Lucas, inutilismo. Essas barreiras, eu tô te falando, não estou aqui para dizer que fazer piada da polícia e piada do protestante é a mesma coisa. O que eu estou te falando é que muitas vezes essa coisa de só poder brincar com o opressor cria em você uma cortina de fumaça. E aí o dia que o Porta dos Fundos faz uma piada que escapa um pouco o discurso de sempre, o povo maceta o ânus deles, como se eles não tivessem direito de fazer uma piada surpreendente e precisa sempre estar ali para lutar contra os preconceitos, que precisam ser combatidos. Sim. Mas se a gente arranja e escolhe um discurso, e não escolhe a piada, eu acho que você fica extremamente vulnerável. Sim, mas eu acho assim, isso que eu tô te falando é algo que eu uso como princípio, mas não é necessariamente uma regra, entendeu? Eu acho que existem nuances que devem ser analisadas. Eu sou 100% a favor da análise de caso a caso, sabe? Assim como existe, por exemplo, muito policial corrupto, existe muito policial que salva vidas. Ótimo. Existe muito, sabe? Existe muita gente que mora na periferia e é de má índole e rouba porque, enfim. Isso. E existe muita gente que mora na periferia que só tá tentando viver uma vida, só tá tentando trabalhar, só tá tentando, sabe? Mas a grosso modo, eu acho que a ferida tem que incomodar quem não se incomoda normalmente. Concordo com sabe? você. Mas é o que você falou, Claro, com certeza, existem casos e casos. Acho que tem que tomar cuidado. Eu só tô sendo advogado do diabo e levando o caso extremo para te mostrar que essas fronteiras, sim, elas então, ficam... e não é então, é tudo muito volátil, mas não é o que eu falei, não é uma regra, não é algo que eu levo como regra e nem deve ser levado como regra, mas é um princípio, sabe? É um princípio básico. Mas se é caso específico X, aí a gente vai, olha caso específico X. Isso não sou eu querendo arranjar uma desculpa para, num caso de assédio, eu ir lá fazer piada com a mulher. Não é isso que eu tô dizendo. Não, eu entendo perfeitamente. O que eu só tô dizendo é que se a gente é guiado por uma ideologia na hora de criar o humor, você fica com as mãos amarradas inevitavelmente. Então. E isso que você falou. Eu sinto que essa repercussão e essa rejeição rouba uma parte de mim. Sim. E isso é foda, porque inevitavelmente no futuro amarra tuas mãos, cara. Sim, mas eu tenho essa guia, ela tá aqui, sabe? Só que eu também tenho uma outra guia de percepção independente, né? Uma guia de percepção independente guiada pelo meu bom senso, que eu formei ao longo de todos esses anos, que se eu vejo que aquilo ali tá fugindo dessa guia, eu jogo a guia fora e falo, não, peraí, vamos olhar isso aqui, esse caso aqui, da maneira que ele merece ser olhado e, enfim, atribuir a esse caso o que merece que seja atribuído aqui, entendeu? Não é algo sagrado esse guia. Eu acho que
é mais ou menos... Por que com 24 anos você sabe tanto, cara? Explica aí. Não, tô um pouco impressionado mesmo. Eu não Você é um cara sei. extremamente racional muito cedo, cara. Eu acho que Será que aos 44 anos da minha idade você vai ser um puta de um cuzão? Será que eu vou Pode ser que a chavezinha vire. dar uma regredida? Com assim? certeza. Mas você se vê muito diferente de quando você tinha a minha idade? Tipo, nesse sentido? Eu não tinha essas reflexões que você tem. Não tinha. Com a idade que você tem, eu não tinha. Mas será que eu passei a refletir sobre essas coisas muito tempo. Mas será que não é o mundo de hoje que nos obriga a refletir mais? Não, eu acho que inevitavelmente você, como um cara que se expôs muito cedo e é um ser pensante, você teve que pensar a respeito de muita coisa. Entendeu? Porque uma coisa é o seguinte: uma coisa é você ser um cara conhecido e ignorante. É uma dádiva. Porque você só aproveita os louros do sucesso. Mas, inevitavelmente, você, como ignorante, faz uma merda e perde tudo. Quem se fode, geralmente, são pessoas que não têm absolutamente nenhum conhecimento, não pararam para pensar nas merdas que estão fazendo. Você pensa. Então, assim, você vai ter sucesso durante muito tempo. Você sabe refletir e, inclusive, é ponderado para poder balancear as suas opiniões. Tô sempre aberto ali a entender que, sabe... Tem vários, por exemplo, eu tenho ideologia tal, e tal pessoa também tem a mesma ideologia. Mas aí pessoa de outro espectro vem e adiciona um negócio pro debate que eu falo, porra, mas essa parada aqui faz sentido, então talvez isso aqui não seja. Eu pego aquilo lá e colo aqui. Sim. Então eu sou tipo quase esponja. Um Frankenstein, assim, sabe? Bom, mas é isso, cara, é isso. Porque não dá pra você basear a tua vida numa cartilha. Não. É muito mais que isso. Muda muito. E às vezes está ligado diretamente à época em que você está vivendo. Muito do que a gente está falando agora, daqui a 10, 15 anos, pode ser. Sabe, isso aqui pode ser uma idiotice. Pode. E eu me coloco 100% aberto possível. A aceitar que seja. Inclusive para você. Você mesmo pode olhar para trás e falar: nossa, olha eu lá cagando regrinha. Exato. E nem vai ser ruim, porque vai ser um sinal de que eu. Consegui evoluir, consegui dar um passo para frente. Mas não sofre nada quando olha para trás, eu só vejo a evolução, porque não, sofro um eu pouco, inevitavelmente olho e falo. Meu Deus do céu, olha claro que a gente sofre um pouco. A gente fala, putz, né? Porque isso aí, tipo, porque... A primeira reação é a decepção, depois o meu problema com... Aí eu vou falar um negócio polêmico aqui. Mas eu tenho problema com honestidade. Eu acho que a honestidade é boa, é fundamental em muitos casos. Mas ela também é perigosa se a gente partir do princípio em que, muitas vezes, a gente não sabe... se aquilo que a gente está falando... Porque, tipo, a nossa verdade é uma coisa volátil também. Ela pode mudar de forma mais rápido do que a gente imagina. Então, a minha honestidade de hoje pode não ser a minha honestidade de amanhã. Então, se eu falei uma merda no passado, a pessoa que só viu aquele vídeo, ela vai ter aquilo como a minha visão de coisa X e não tem porquê... E ela vai falar, não, então ele é assim até hoje. Sabe? Porque quando você fala uma coisa pra uma pessoa, quando você é sincero e fala uma coisa na lata, você pode até mudar de ideia. Mas a ideia daquela pessoa, do que você falou, vai ficar enraizada dentro da mente dela, assim. Então, assim, eu acho que até o Vitor... Cara, a verdade... Fala, desculpa. O Vitor, imagina. O Vitor do Metaforando, ele falou isso em algum lugar, mas que... E é uma coisa que eu sempre tive esse pensamento, né? E nunca soube se era... errado, de que a mentira tem o seu valor, cara. De que, sabe, a mentira, sim, né? Tô falando, sabe, quando você mente pra proteger a pessoa de alguma coisa, ou, tipo, tô dizendo, sabe, tem que ter uma interpretação muito sutil da parada. Preservar. Tem mentira que serve pra preservar. Entendeu? Se a minha mulher chega pra mim e fala assim, você tem vontade de comer outras pessoas? Eu vou dizer, não, eu te amo. Mas eu não... Meu irmão, a Kelly Key passa do meu lado, eu falo, nossa senhora. Gal Gadot. Pelo amor de Deus, adoraria. Não vou fazer nenhum vontade. Não vou fazer movimento nenhum pra isso. Vai ficar só no... que legal seria. É isso que me separa de um psicopata. Não há nenhum movimento. Nenhum movimento. Mas a disposição tá ali. A vontade... Tem muitas coisas que me separam de um psicopata. Mas assim, pelo amor de Deus, eu não tô falando que não mintam pra todo mundo. Não é isso. Eu só tô trazendo a reflexão de que, sabe... A minha mulher passando nesse exato momento. Meu amor, não ouve o que tá sendo falado aqui, tá? Que isso aqui é coisa de política. É besteira, coisa de política. Aí o pessoal fica falando as coisas. Mas uma das coisas que... Não sei se você gosta, acho que não. Mas... Uma das únicas coisas de positiva que essa nova trilogia do Star Wars trouxe é a reflexão de que existe muito mais do que luz e escuridão, sabe? E eu espero que isso fique na cabeça do jovem, assim, para ele entender que não é ou é preto ou é branco, sabe? Tipo, não tô falando de cor de pessoa, tô falando de
Também, não é só preto e branco, tem diversos... Tô usando a metáfora, tipo, das cores preto e branca mesmo, assim, que, tipo, existe muito mais, sabe? Não é só lá ou cá. Existem muitas nuances, existem muita coisa no meio do caminho, sabe?